Santo Deus, amado Pai que habitas nos altos céus, que privilégio, Senhor, é vir à Tua presença. Que privilégio, Senhor, é saber que temos um Deus que nos ama e que cuida de nós. Estamos aqui, Senhor, Teus servos. Somos falhos, Senhor, nós reconhecemos. Viemos a Ti, Senhor, pedindo perdão em primeiro lugar pelas nossas falhas, Senhor. Limpa, Senhor, o nosso coração e envolve-nos na justiça de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a entregar-te a nossa vontade completamente, Senhor, para que possamos ser vasos completos nas Tuas mãos. Senhor, eu peço que o Teu Santo Espírito possa estar aqui entre nós, que possa dirigir os meus pensamentos, as minhas palavras, Senhor, e que tudo aquilo que nós aqui formos fazer seja para a Tua glória. Senhor, obrigado desde já por esta oportunidade, obrigado desde já porque eu sei que Tu ouviste esta oração, Senhor, e os Teus anjos estão aqui ao nosso lado, ao lado de cada um de nós que estamos a assistir agora e daqueles que irão assistir depois, para nos inspirar e conduzir a mente. Obrigado porque tens despertado o Teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor, por aquilo que ainda vais fazer na nossa vida e porque Tu has de terminar a boa obra que iniciaste em nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos tudo e pedimos. Amém. Então, uma pequena atividade para nós podermos começar. Fiquem à vontade para participar. Eu não vos consigo ver e nem consigo dizer, olha, quem fala ou quem não fala, mas sinta-se à vontade então para me interromper e dizer, ou se dizer se há alguém que tenha a mão no ar, está bem? Então, uma pequena atividade para nós começarmos. Então, temos duas definições. Uma de exatidão e outra de precisão. Não tem todos os acentos, está bem? Porque este computador é do inglês, tem o teclado em inglês, então não tem os acentos. Exatidão ou acuracia refere-se a resultados próximos ao valor real. Então eu obtenho várias vezes resultados próximos ao valor que eu quero, ao valor que eu determinei. Qual destas imagens se refere à exatidão? A do centro. A do centro, tens razão. A precisão. A precisão refere-se à proximidade dos valores obtidos, independentemente do alvo. Agora, mais uma vez, qual dos exemplos tem uma maior precisão? A imagem da direita. A imagem da direita, acho que tens ali letra D, não é? Isso. Muito bem. Pelo conceito que a senhora acaba de mencionar, porque eu também não sabia, a letra D. Exatamente, não é? Exatidão e precisão. Isto é alguns dos conceitos que eu ensinava quando dava aulas de ciências. Exatidão e precisão. Então nós vimos que a exatidão tem a ver com acertar no alvo, não é? Ou próximo ao alvo. A precisão tem a ver com os valores serem próximos uns dos outros, independentemente de serem no alvo, não é? Então, a pergunta para hoje é, será que nós temos a mira no alvo? Será que estamos a apontar para o alvo? Qual é o alvo que Deus tem para nós? Qual é o alvo que Deus tem para ti? Como é que eu posso saber se eu estou a apontar para esse alvo? Se eu tenho a mira nesse alvo que Deus tem para mim? E será que me falta exatidão? Ou será que me falta a precisão? O que é que me falta? E eu vou desenvolver este tópico à volta deste verso. Eu quero que alguém abra a Bíblia e me leia Juízes 21, 25. Este verso ficou na minha mente porque em Portugal, quando nós fazíamos os acampamentos regionais, nós tínhamos temáticas. E eu penso que talvez tenha sido quando nós estivemos a explorar a história de Sansão e depois outros juízes. Eu fiquei intrigada com este verso, mas o que é que isto quer dizer? Será que isto é bom? Será que é mau? E na altura, pronto, não tinha a capacidade, se calhar, não sabia como fazer para descobrir a resposta a esta pergunta, não é? E então, no ano passado, quando eu vos disse, eu fui à procura das respostas. Mas já agora, que alguém possa ler Juízes 21, 25? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Interessante, não é? Não havia rei, cada um fazia conforme o que era certo aos seus próprios olhos. Qual seria o motivo desta situação?
Será que isto era uma coisa boa ou será que era uma coisa má? Vamos então ver alguns detalhes neste verso. Este verso, eu pus aqui 2 vezes, mas se eu me lembro bem, ele aparece 3 vezes nos últimos capítulos do livro de Juízes. E diz, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. A outra versão de Juízes 17:6 diz, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem, ou seja, parecia bem, parecia reto, é a mesma coisa aos seus olhos. Interessante que há 2 paralelos aqui, não é? Está a falar de cada um fazer o que parecia bem e nos 2 versos menciona que não havia rei em Israel. Qual seria o motivo desta situação? A resposta parece óbvia ao se ler o verso, não é? Parece que Israel não tinha rei. E porque ele não tinha rei, cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Será que era mesmo este motivo que levava o povo a fazer aquilo que era correto aos seus olhos? Será que não havia ordem? Será que é por isso que Israel estava nesta situação? E ao ler este verso, quando se diz que parecia bem aos seus olhos, quer dizer que é um eu acho, não é? Eu faço aquilo que eu acho que é o certo. Será que há algum mal em nós fazermos ou seguirmos o eu acho? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Pergunta interessante, não é? Ficou difícil de falar agora, eu acho, né? Ficamos em xeque-mate, né? Se eu falar eu acho agora, fica... Então, o que é que vocês acham? Adelaide, Sim. tendo estado aqui em Portugal, acho que sabes que nós usamos muito aquela expressão nem o achismo, nem o pensismo. Nem eu acho, nem eu penso, não é? Nem o eu acho, nem o eu penso. Mas tudo o que está escrito na palavra do Senhor. Uhum. Mais alguma opinião? Nós sabemos isto na teoria, mas na prática, como é que nós nos comportamos? Muitas vezes com eu acho. Uhum. E muitas vezes mesmo quando nós queremos ter respostas de coisas da palavra de Deus, surge um assunto novo, nós somos tão prontos a já achar uma solução e nós não tomamos este tempo para refletir e pesquisar. Uma das coisas que eu li esta semana falava disto, do nosso, eu não sei se era orgulho, nós não queremos dar a entender que nós não sabemos a resposta. Então arranjamos logo uma resposta para poder dar no momento. E muitas vezes nesta decisão, neste ato, nós acabamos por fazer aquilo que é errado, não é? Nós não estamos a deixar que seja Deus a dirigir. Tudo vem do orgulho humano. E então eu vi aqui duas situações na Bíblia em que fala de parecer bem aos olhos de alguém. Se nós formos a 2 de Crônicas 14:2, diz que Asa, o rei, fez o que era bom e reto aos olhos do seu Deus. Mas em 2 de Reis 14:24 diz, e Jeroboão, filho de Jeoás, fez o que era mau aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com quem fez pecar a Israel. Por que eu fui buscar estes 2 textos? Porque no texto anterior diz que cada um fazia bem aos seus olhos. Mas eu fiquei intrigada porque geralmente na Bíblia, quando está a fazer a descrição dos reis de Israel, eles dizem, olha, este fazia bem aos olhos do Senhor, este fazia mal ao que era aos olhos do Senhor. Mas neste texto não é mencionado os olhos do Senhor. Está a falar do olhar da própria pessoa. Eu achei isto curioso. A palavra para olhos em hebraico, e quando nós vamos ver os significados das palavras em hebraico, às vezes é maravilhoso, porque é muito profundo, é muito mais do que... Nós às vezes olhamos, lemos aos olhos, ok, é o pensamento, mas a irmos esmiuçar, vemos muitas coisas. Os olhos dão-nos a capacidade de ver. E quando em hebraico fala-se dessa capacidade de ver, tem a ver com as faculdades mentais e espirituais, não é? Quando fala de nós fazermos aquilo que nós vemos, não é? Contrasta a fé com o ver. O ver é tudo aquilo que nós conseguimos sentir e absorver. E a fé é aquilo que nós recebemos espiritualmente, não é? Daquilo que nós temos evidências que Deus nos mostrou. Então vemos aqui, os olhos estão a falar das faculdades mentais e também das faculdades espirituais.
Então, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Dá a entender que o povo tinha perdido completamente a referência de Deus. Deus, os seus preceitos e as suas leis deixaram de ser a referência. Por isso é que faziam aquilo que era bem aos seus próprios olhos. Não diz que eles faziam mal aos olhos do Senhor, nem bem aos olhos do Senhor. Parece que Deus está completamente fora de cogitação. Ok. O que é que a Bíblia diz em relação ao achismo, ao eu acho? E às vezes, olha, é tão interessante nós encontrarmos estes versos que dizem exatamente o que é que Deus quer e o que é que Deus não quer. Em Deuteronômios, no mesmo capítulo, capítulo 12, no verso 8 diz: não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Deus está a dizer taxativamente, nós não temos que fazer aquilo que nós achamos bem. O que eu acho bem não é critério, o que eu acho bem não é referência, o que eu acho bem não é o alvo. E mais à frente, em Deuteronômios 12, 28, diz: guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e aos teus filhos, depois de ti para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Estão a ver? Reto aos olhos do Senhor. Aquilo que Deus diz, aquilo que Deus ordena. Isto é que deve ser a referência. Então nós estamos a ver aqui que o povo estava completamente alheio àquilo que era a vontade de Deus. Olha o que é que nos diz aqui. O Senhor mesmo dirigia a educação de Israel. Os seus cuidados não se limitavam aos interesses religiosos deles. O que quer que afetava o seu bem-estar mental ou físico era também o objeto da divina providência e incluía-se na esfera da lei divina. Sabem, nós aqui, aqueles que têm contacto com a comunidade muçulmana, pelo menos nós aqui muitas vezes falamos que a religião para eles é um estilo de vida. A religião está, pertence, tudo o que eles fazem está envolvido com a sua religião. E nós admiramos isto. E admiramos isto, mas é curioso que isto deveria ser também a nossa vivência, não é? A religião não está separado do resto da nossa vida, não é? Hoje na mensagem do culto, o irmão falou sobre a água, tanto o uso físico como na aplicação espiritual. E eu achei interessante porque Deus, em tudo o que Deus nos ensina, Ele vai fazendo o paralelo entre o mundo físico e o mundo espiritual. E é no paralelo em que nós encontramos nestas coisas, o nós compreendermos estas coisas que nos leva a aproximarmos dele. Se a nossa vida for uma vida, o nosso estilo de vida for um estilo de vida em que Deus está no centro, tudo à nossa volta vai ser religião. Eu lembro também de falar no grupo de jovens que nós temos aqui, que eles às vezes dizem assim, mas tipo, temos de estar sempre a falar de Deus. E eu achei interessante a pergunta. E eu disse assim, olha, se tu falas da natureza, estás a falar de Deus. Se tu tiveres uma comunhão com Deus, não há como que tópico de conversa que Deus não possa estar incluído. E em tudo a tua religião vai estar envolvida, na forma como tu pensas. Só que nós estamos tão habituados a se separar que nós pensamos que falar de Deus é só falar de religião, estão a ver? Mas em tudo. Na forma como nós cuidamos uns dos outros, tratamos do animal, tratamos da natureza, nas nossas tarefas domésticas, em tudo isto há religião. Não é? O livro Conselhos sobre o Regime Alimentar diz que há muita religião em saber fazer um bom pão, não é verdade? Diz que todas as nossas tarefas têm uma conotação moral. Um simples lavar a louça, um simples arrumar a casa, tem uma conotação moral, uma importância moral. Então diz que Deus não se limitava aos interesses religiosos, porque tudo afetava o bem-estar mental ou físico. Deus ordenara aos hebreus que ensinassem aos seus filhos os seus requisitos e os tornassem familiarizados com todo o seu trato com os seus pais. Este era um dos deveres especiais de cada pai, dever que não deveria ser delegado a um outro.
E está aqui uma frase muito interessante em relação à verdadeira educação, não é? Em relação ao plano original de Deus para a educação. É dever dos pais. Não é dever do professor da escola, nem dever do professor da escola sabatina, nem de outros membros da família, quem quer que seja. Era um dever dos pais e não devia ser delegado. Em lugar de lábios estranhos, o amante de coração de pais e mães devia dar instrução aos seus filhos e pensamentos acerca de Deus deviam associar-se com todos os fatos da vida diária. Estão a ver? Eu estou a regar uma planta, eu estou a falar de Deus, da forma como Deus fez tudo com uma ordem. Cada fase tem a sua perfeição, não é? E se eu estou a lavar uma roupa, olha, estas manchas, se nós não lavarmos logo as manchas, elas vão ser mais difíceis de tirar da roupa. É a mesma coisa com o nosso caráter, não é? Se nós não tratarmos logo daquilo que é mau, vai se enraizar e vai ser mais difícil. Diz assim, as obras poderosas de Deus no livramento do seu povo e as promessas do Redentor vindouro deviam ser muitas vezes contadas de novo nos lares de Israel. E o uso de figuras e símbolos fazia com que as lições dadas se fixassem mais firmemente na memória. Isto está em Patriarcas e Profetas, página 592. Isto era a forma como Deus queria que o seu povo fosse ensinado. Então a pergunta é, por que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos? Diz que o governo de Israel era administrado em nome e pela autoridade de Deus. O trabalho de Moisés, o dos 70 anciãos, dos príncipes e juízes, era simplesmente pôr em execução as leis que Deus dera. Como líderes das nossas famílias, pais e mães, como líderes de ministérios na igreja, nós temos que lembrar que este é o nosso papel. Pôr em execução as leis que Deus deu. Tentar descobrir aquilo que Deus já instruiu para que nós então possamos colocar em execução. Quando inicialmente os israelitas se estabeleceram em Canaã, reconheciam os princípios da teocracia e a nação prosperou sob o governo de Josué. Adelaide? Sim, diz. Ainda há pouco ouviste um barulhinho aí. Sim. Espécie, é quando alguém coloca a mão no ar a pedir palavra. Ok. Pode falar. Na verdade, era só um comentáriozinho rápido. É interessante que no nosso dia a dia, a gente tem que trazer Deus, né? Não só apenas para a igreja, né? Não só apenas na escola sabatina, mas é no dia a dia. É interessante esse material. Uhum. Exatamente, não é? Deus tem que estar em todo o momento. E é mesmo este também é o objetivo que Deus tem para a educação verdadeira. Porque às vezes nós ficamos preocupadas como é que vamos fazer e hoje em dia nós estamos sobrecarregados com atividades. Estão a ver? Parece que temos que arranjar uma atividade para isto, para aquilo, falando para as crianças, por exemplo. E eu fiquei assim a pensar, mas no tempo de Jesus, nos tempos antigos, nos lugares onde não há tantas condições, como é que nós vamos fazer isto? O objetivo é simplesmente usar aquilo que nós temos à mão, usar o dia a dia, não é? Estamos a lavar a louça, os filhos estão a lavar a louça connosco e aproveitar estes momentos para tirar uma lição espiritual. Isto requer o quê? Requer comunhão com Deus, que é o que Jesus fazia, não é? As parábolas que Jesus contou, diz-nos o desejar todas as nações, é pela familiaridade que ele tinha com a natureza. Era o estudo, a reflexão que ele tinha. Ele olhava para uma planta e ele refletia. Em vários aspectos, olha, esta planta, a forma como ela vai absorver a água do solo, a forma como ela está a crescer direita, torta, porque é que ela está assim torta? Ao analisar as coisas ao nosso redor, nós podemos tirar conclusões. E assim usar estas conclusões para refletir, não é? Da mesma forma, João, quando estava em Patmos, ele não se sentia isolado, porque ele olhava para as rochas e ele pensava na majestade de Deus, na força da natureza que Deus colocou na natureza, e coisas assim, é sermos capazes de ver Deus em todo o momento. E então, o que aconteceu depois? Quando Josué estava a governar, ele simplesmente colocava em execução as leis de Deus. Mas o que aconteceu depois? Diz-nos assim, mas o aumento da população e o intercâmbio com outras nações acarretaram uma mudança. O povo adotou muitos dos costumes dos seus vizinhos gentílicos e assim sacrificou em grande proporção o seu próprio caráter peculiar e santo. Gradualmente perderam a sua reverência para com Deus
e deixaram de apreciar a honra de ser seu povo escolhido. Patriarcas e Profetas 603. É muito interessante que nós vemos aqui, a mudança não foi brusca, a mudança não foi de repente, as mudanças elas são graduais. E isto acontece sempre, irmãos, acontece sempre, é gradual. Em qualquer história da Bíblia nós vamos ver, na história de Davi, por exemplo, vemos que ele ficou no palácio, ele foi ver no telhado, estão a ver? São ações, e terminou em quê? Num assassinato, não é? E as mudanças elas são graduais, mas elas têm como que pontos de partida. Fala aqui do aumento da população. O aumento da população não tem nada de mal, não é? Não tem nada de mal. Mas vamos ver o que aconteceu à medida que houve este aumento da população. E depois o intercâmbio com outras nações. Deus queria que houvesse um intercâmbio, mas que este intercâmbio fosse o povo a dar os princípios de Deus aos outros, não é? E não a forma como eles fizeram. Então vemos aqui o povo a reconhecer os princípios de Deus, a nação a prosperar. Isto é muito importante para nós compreendermos como é que nós hoje também podemos prosperar. Adelaida, Sim? poderia ser um desses princípios da teocracia, a ordem que Deus deu no Éden de espalhai-vos e multiplicai-vos? Porque não há nada de mal realmente no aumento da população, a não ser que ela se junte em grandes cidades. E daí a questão dos espalhai-vos. Tem outra questão aqui também, não é? Pode ser o facto de eles se juntarem, não se terem afastado, como Deus disse, seguido as instruções, mas tem outra questão aqui, que eu acho muito, muito interessante, que eu gosto muito deste tópico, não é? Já vais ver. E por outro lado, então nós vemos aqui aumento da população e intercâmbio com outras nações, que levou à adoção de costumes dos outros povos, perda da reverência para com Deus, e então levou ao que cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Estão a ver qual foi a sequência? Mas o que é que aconteceu com o aumento da população? Estás a ver? O que aconteceu com o aumento da população é que falhou a parte da educação. Eles deixaram de fazer aquilo que Deus tinha indicado em relação à educação dos filhos. E no intercâmbio eles esqueceram os princípios, né? E acabaram se envolvendo muitas vezes com idolatria. É interessante. Exato. E depois do intercâmbio com outras nações, o que houve foi o julgo desigual. Estão a ver? Então, vamos ver Patriarcas e Profetas, página 606. Tinha o Senhor, mediante os seus profetas, predito, não é? Vamos analisar o que nós estamos aqui a ver na questão dos reis, por exemplo. Tinha o Senhor, mediante os seus profetas, predito que Israel seria governado por um rei. Mas não se segue que esta forma de governo fosse a melhor para eles ou de acordo com a sua vontade. Eu acho que isto aqui eu fiquei tão contente quando eu vi este texto. Porque nós muitas vezes hoje vemos situações como quando nós vemos o Levíticos 11, não é? As pessoas justificam que temos Levíticos 11, Deus deu estas cartas, podemos comer, não há mal nenhum, está na Bíblia, não é? E nós não conseguimos ver estes paralelos que se repetem várias vezes. Não é que Deus seja essa a vontade de Deus, mas é que Ele permite, porque nós endurecermos o nosso coração, por nós não querermos ouvir aquilo que Ele nos quer propor. Diz assim, Ele permitiu que o povo seguisse a sua própria escolha, porque se recusaram a ser guiados por seu conselho. Oséias declara que Deus lhes deu um rei em sua ira. Oséias 3:11. Quando os homens preferem seguir o seu próprio caminho, sem buscar conselho de Deus, ou em oposição à sua vontade revelada, muitas vezes Ele satisfaz os seus desejos, a fim de que por meio da amarga experiência que se segue, possam ser levados a compenetrar-se da sua loucura e a arrepender-se do seu pecado. O orgulho e a sabedoria humana demonstrar-se-ão um guia perigoso. Aquilo que o coração deseja, contrário à vontade de Deus, verificar-se-á no fim que é uma maldição em vez de uma bênção. Não é? E é interessante o que diz também em relação a Saul, que foi o primeiro rei.
Na pessoa de Saul, Deus dera a Israel um rei segundo o coração deles, conforme Samuel dissera quando o reino se confirmou a Saul em Gilgal. Vedes aí o rei que elegeste e que pediste. Deus elegeu Saul, Deus capacitou Saul, mas Deus escolheu um rei que ele sabia que ia ser do agrado deles. Eles queriam alguém que tivesse uma postura, que tivesse ali uma presença, e eles não estavam preocupados com o caráter dessa pessoa, não é? Temos de ter muito cuidado com aquilo que nós desejamos. Temos de ter muito cuidado, porque nós muitas vezes não estamos dispostos a submeter-nos completamente a Deus. É quando dizemos assim, Senhor, por favor, que sejas tu a dirigir e não eu. Eu entrego-te a minha vontade, muda o meu desejo, muda o meu gosto. É que Deus pode fazer a sua vontade e não caímos no perigo destas situações. A pergunta é, que princípios é que te movem? São os princípios de Deus? Ou é a tua vontade? Vemos aqui o contraste, o orgulho e a sabedoria humana e a humildade e submissão a Deus. É só quando nós nos humilhamos e submetemos a Deus que nós podemos prosperar, não é? O contrário vai ser seguir o eu acho, fazer o que bem nos parece. Diz-nos em Patriarcas e Profetas, página 634, ao resolver sobre qualquer caminho a seguirmos em nossos atos, não devemos indagar se podemos ver que resultará mal do mesmo, mas se está de acordo com a vontade de Deus. Não devemos indagar se podemos ver que resultará mal do mesmo, mas se está de acordo com a vontade de Deus. Porque há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são os caminhos da morte. Aos nossos olhos parece direito, nós não conseguimos ver. É só Deus que é capaz de nos abrir os olhos, não é? Por isso que a nossa pergunta deve ser, está de acordo com a vontade de Deus? Conseguem apresentar alguns exemplos bíblicos daqueles que fizeram o que bem lhes parecia? Sansão. Mais? Saul. Saul, exatamente. Mais. Este trecho está aqui a descrever a escolha de Saul. O servo de Eliseu. Servo de Eliseu. E logo um dos primeiros exemplos que aparece em Gênesis, Caim, não é? Temos em Caim e Abel que Caim, ele achou que não era preciso oferecer um cordeiro, ele achou que não tinha que depender de alguém, que ele podia fazer o que bem lhe parecia, não é? Diz que Deus desejava que o seu povo apenas olhasse para ele como o seu legislador e a fonte de força. Vão ver quando diz ali que não havia rei em Israel. Não havia rei porque eles não colocaram Deus como cabeça na sua vida, como o rei, como o gerente, como aquele que legisla a sua vida. Sentindo, Deus gostaria que nós sentíssemos essa dependência, não é? Sentindo a dependência de Deus, seriam constantemente atraídos para mais perto dele. Tornar-se-iam elevados e enobrecidos, adaptados ao alto destino a que ele os chamara como seu povo escolhido. Mas quando fosse posto sobre o trono um homem, isto tenderia a desviar de Deus a mente do povo. Eles confiariam mais na força humana e menos no poder divino. E os erros do seu rei levá-los-iam ao pecado e separariam a nação de Deus. Tal e qual nós vemos descritos ali, não é? E isto aqui, irmãos, isto aplica-se em muitas coisas da nossa vida. Nós às vezes estamos a passar por situações e nós somos prontos a querer ir, como que confessar a alguém, pedir a opinião a alguém, o conselho a alguém, não é? E Deus, se calhar, fica para segundo plano. Diz que Deus deve ser o nosso maior conselheiro, o nosso primeiro conselheiro. E muitas vezes nós vamos a Deus, mas ainda estamos mais como que confiantes naquilo que os outros vão dizer do que queremos propriamente aguardar que Deus nos revele uma resposta.
Então, qual é o alvo? Diz que no mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Lembras que eu tinha dito que, ao aumentar a população, eles perderam de vista o que é que Deus tinha para eles? Se nós formos ver a forma de Deus trabalhar, Deus trabalha em pequenos núcleos, não é? Deus diz que a família deve ser um pequeno céu na terra, não é? Temos o pequeno céu porque deve ser o lugar onde nós vamos receber de Deus para podermos partilhar, para sermos uns aos outros. Se falha a família, falha todo o resto. Por isso podemos dizer diretamente que o problema estava dentro das famílias de Israel, não é? Diz que a família é o coração da igreja, é o coração da sociedade, é o coração da nação. Por isso que se os filhos perderam esta referência, perderam Deus como uma referência, isto tem a ver com o facto de não lhe ser transmitido pelos pais. Diz que os jovens sejam levados a compreender o objetivo da sua criação, a honrar a Deus e abençoar os seus semelhantes. Qual é o alvo? Diz assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando, não tomando a forma com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Nós temos de estar constantemente a analisar a nossa vida, os nossos hábitos, as nossas rotinas, as coisas que aprendemos, para que nós possamos realmente saber se está em conformidade com a palavra de Deus. Diz, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Nós fizemos a apresentação sobre o aniversários, não é? E sabem, é muito difícil as pessoas aceitarem essa mensagem, porque isto está tão enraizado em nós que parece que nós não conseguimos ver mal nenhum. Estão a ver? Parece bem aos nossos olhos. E o facto de nós, às vezes, nos agarrarmos ao parecer bem aos nossos olhos, isto cega-nos. Nós não conseguimos ver aquilo que o Espírito Santo nos quer mostrar. Este texto está em 1 Pedro 1, 13 e 18. Agora, como é que nós podemos saber se nós temos a mira no alvo? Jesus diz-nos que, perante as tentações no deserto, ele respondeu a todas, está escrito. A única forma de nós sabermos se estamos a apontar para o alvo que Deus nos mandou é se nós seguirmos o está escrito. Está escrito em relação a quê? Como é que eu me devo entreter? Como é que eu devo estudar? O que é que eu devo estudar? Que carreira que eu vou seguir? O que é que eu devo comer? O que é que eu devo vestir? Como dirigir a minha família? Devo casar-me? Não devo casar-me? Como dirigir o meu ministério? Todas as perguntas, em todas as situações, em todas as áreas da vida, nós devemos procurar aquilo que está escrito, aquilo que Deus revelou. E é tão maravilhoso. Quando nós olhamos para o Espírito de Profecia, Deus não inspirou Ellen White só a escrever o desejado de todas as nações. Ela escreveu toda aquela coleção dos 5, mas além disso há toda uma vasta gama de conselhos. Como cuidar da minha saúde? Estavam a falar de saúde no início e não consegui ouvir todo o tópico, mas estavam a falar, não é? Todas estas áreas, todas estas coisas são importantes. Todas elas vão contribuir para a nossa edificação ou não, não é? Como diz a palavra de Deus, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Não é? Em Evangelismo, página 308, diz-nos assim, e eu acho isto muito importante, irmãos. Pensem, aquele dizia que à medida que o povo aumentou, não é? À medida que a igreja vai aumentando, vão se convertendo novas pessoas. O que é que tem acontecido? A igreja também é uma família. Será que nós temos passado os princípios
para estas pessoas que têm sido convertidas, para estas pessoas que têm se unido à igreja. Diz-nos assim: os novos conversos à verdade devem ser fielmente instruídos no positivo, assim diz o Senhor. E eu agora paro e digo assim, irmãos, vamos pensar, será que nós, não pensando nos conversos, nós como igreja, será que nós estamos a seguir o assim diz o Senhor? Se nós não estamos a seguir o assim diz o Senhor, não podemos passar o assim diz o Senhor para os novos conversos e estamos literalmente na mesma condição que o povo estava. Cada um fazia como bem lhe parecia. Vão ver como este tópico é bastante como que apropriado até para aquilo que nós estamos a viver nos nossos dias. A palavra de Deus deve-lhes ser lida e explicada ponto por ponto. Não são só algumas coisas, não é uma explicação geral, está aqui a dizer ponto por ponto, de acordo com aquilo que está em Mateus 28, não é? Ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Não são só algumas coisas, é todas as coisas. Diz-nos mais aqui: todos quanto entram na nova vida devem compreender anteriormente ao seu batismo que o Senhor requer afeições não divididas. A prática da verdade é essencial. A produção de frutos testifica do caráter da árvore. Uma boa árvore não pode dar maus frutos. A linha de demarcação será clara e distinta entre os que amam a Deus e guardam os seus mandamentos e os que não o amam e lhe desrespeitam os preceitos. Há necessidade de uma inteira conversão à verdade. Está a falar para nós ou não está? Demais, amiga. Tem Há necessidade. um comentário aqui do Tiago que eu acho que é pertinente. Eu tava olhando e aí isso vai de encontro, né? Vai de encontro com a prática de evangelismos de uma semana, um mês, né? E aí pega toda aquela galera e tal. Eles não sabem o que é a fé, eles não sabem o que é crer em Deus, o que é uma vida com Deus, e aí batiza todo mundo, legal. Batizou todo mundo. Aí vai todo mundo para a igreja. Não passa 15 dias, não tem 5. Por quê? Eu não tinha visto esse texto, mas eu sempre suspeitei, todos os que já pensaram acerca desse assunto, sabem que não é uma boa ideia batizar uma pessoa sem pelo menos dizer para ela: amigo, uma vida com Deus é uma vida diferente da sua vida anterior. E aí esse texto mostra muito bem de que a pessoa deve ser consciente, antes do batismo, de que uma vida com Deus é uma vida de entrega, é uma vida nova, uma vida renovada. E de muitas batalhas, né? Uhum. Se me permites também, Adelaide, fazer uma pequena continuação do que falou. Com isto em mente, e nós observamos que hoje na igreja é fazer batismos e depois deixar os novos batizados entregue aos lobos. Tem um texto do Espírito de Profecia no livro Primeiros Escritos que diz o seguinte: do tempo de Martinho Lutero, ao pecador não fora permitido unir-se à igreja, ou seja, à instituição. Aquilo que era batizado, havia certeza da vida dessa pessoa e da escolha dessa pessoa que abandonaria tudo o que era pecado. Voltando a repetir a citação: ao pecador não fora permitido unir-se à igreja. É muito interessante que hoje parece que nós fazemos assim algumas concessões, não é? A pessoa precisa do seu tempo, como que vem, batiza-te e depois muda o resto, não é? Está sendo muito generosa, viu, amiga? Algumas concessões acabam fazendo muitas concessões, não é? Mas sabem, há uma coisa ainda pior do que isto que nós estamos a falar. Sabem o que é? Então a pessoa tem uma semana de estudos ou converte-se, não aceita, é batizada. Sabem o que é pior? Toma lá um cargo. Toma lá uma liderança. Já viram isso acontecer também? Muitas vezes. Muito, infelizmente. Não é? Isto é muito grave, não é? É muito grave. Porque, e exatamente a mesma situação estava mencionada num dos parágrafos que li quando nós fizemos os estudos aniversários, onde dizia que para os novos conversos eles não conseguiam distinguir entre esta situação de adorar o sol, literalmente, e o sol da justiça, que é Jesus.
os novos conversos, eles precisam de amadurecer, precisam de um crescimento, precisam de ser treinados antes de receberem a responsabilidade, não é? Não há problema em trabalhar, mas é preciso que a pessoa tenha o tempo que é para poder ver, compreender. Não pode ser dado uma liderança a alguém, está a liderar para onde, não é? Se a pessoa ainda nem sabe bem qual é que é a dinâmica da igreja. E agora a pergunta é, será que Deus instruiu o povo quanto ao vestuário, à alimentação, quanto à recreação, quanto à higiene, quanto ao trabalho, quanto à família, relacionamento, estética, educação, onde viver? Será que Deus instruiu? Sim, Deus instruiu. O que é que temos feito com essas instruções? É nessas instruções que nós vamos encontrar o assim diz o Senhor, não é? Tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, não é? Este trecho do Grande Conflito, página 595, diz assim: mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só como a norma de todas as doutrinas e a base de todas as reformas. As opiniões de homens ilustrados, cada vez mais em voga dentro da igreja, não é? As deduções da ciência também têm entrado assim de forma mais óbvia e não há problema, não é? Podemos usar ciência, não é? Como se diz, mas esquecemos que existe boa e má ciência, não é toda a ciência que é boa. Os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria, nenhuma destas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro assim diz o Senhor. Precisamos ter mais ousadia em pedir isto, não é? Mas parece que às vezes as pessoas nem estão preocupadas. Eu falo pessoalmente por mim, experiências em que eu tive, em que mesmo mostrando o que está escrito, parece que os ouvidos estão surdos e ninguém ouve. Satanás se esforça constantemente por atrair a atenção para o homem em lugar de Deus. Olha, este texto devia estar na palestra do aniversário. Atrair a atração para o homem em vez de Deus. De qualquer forma, em qualquer situação. Ele induz o povo a olhar para os bispos, para os pastores, para os professores de teologia como os seus guias, em vez de examinarem as Escrituras, a fim de por si mesmos aprenderem o seu dever. Então, dominando o espírito desses dirigentes, pode influenciar as multidões de acordo com a sua vontade. As pessoas têm pessoas como favoritas. Eu gosto muito de ouvir tal pessoa pregar. E este favoritismo às vezes pode nos chegar, porque a pessoa pode dizer se calhar 99% das coisas certas e vai estar uma coisa errada. E é isso sim que Satanás faz, desde o princípio. Porque nós, por mais que nós gostemos de alguém, nós temos que sempre ir confirmar na palavra de Deus. E eu achei muito interessante o que diz assim, aqui em Mensagens Escolhidas, no primeiro volume, páginas 28 e 29. Que vós reconhecereis como sendo a voz de Deus? Que poder tem o Senhor em reserva para corrigir os vossos erros, ou os teus erros, e mostrar-te a direção que seguiste tal como é? Que poder para operar na igreja? Se vós recusais a crer enquanto não for removida toda a sombra de incerteza e toda a possibilidade de dúvida, jamais crereis. A dúvida que requer perfeito conhecimento jamais cederá à fé. A fé repousa na evidência, não na demonstração. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu ontem estava a ler Caminho a Cristo e eu li, ou ontem ou anteontem, eu li exatamente a mesma frase. A fé repousa na evidência, não na demonstração. O Senhor requer que obedeçamos à voz do dever, quando há outras vozes em torno de nós, estimulando-nos a seguir uma direção oposta. Ele demanda sincera atenção da nossa parte para distinguir a voz que provém de Deus. Não, demanda sincera atenção, ou seja, precisamos de ter sincera atenção para podermos distinguir a voz
que vem de Deus. Precisamos resistir à inclinação, ou seja, a nossa tendência, e vencê-la. E obedecer à voz da consciência sem discutir, nem transigir, para que as suas inspirações não cessem e sejamos dominados pela inclinação e o impulso. Estão a ver? Ali o povo verbalizou que eles queriam um rei, mas nós não precisamos de verbalizar. Nós temos esses conflitos na nossa mente, no nosso coração, não é? E nesses conflitos nós temos que ceder àquilo que Deus nos está a manifestar, àquilo que o Espírito nos está a mostrar. A palavra do Senhor vem a todos nós que não resistimos ao seu Espírito mediante determinação de não ouvir nem obedecer. Estão a ver o que é que está aqui a dizer? Eu vou repetir. A palavra do Senhor vem a todos nós que não resistimos ao seu Espírito mediante determinação de não ouvir nem obedecer. Esta voz é ouvida em advertências, em conselhos, em reprovações. É a mensagem de luz do Senhor ao seu povo. Se esperarmos por mais altos chamados ou melhores oportunidades, a luz poderá ser retirada e nós deixados em trevas. É forte, não é? Mas também é maravilhoso. Está aqui a dizer que qualquer que pede o Espírito Santo, Deus vai dar. Deus dá a todos também, é o que está ali a dizer. A única coisa que nos faz perder e deixar de ouvir esta voz é se nós estivermos determinados a não ouvir nem obedecer. Porque Deus é tão misericordioso que Ele não fala só de uma forma. Ele vai falar de várias maneiras. Ele vai trazer várias situações. Vai trazer a questão ao de cimo. E se nós escolhermos rejeitar, a escolha foi nossa, nunca foi dele. E então, irmãos, será que nós precisamos... Sim, diga. Se eu puder adicionar também um comentário? Sim, com certeza. É que o irmão terminou de escrever o texto, aí ele perguntou, é falar de fazer a vontade de Deus, tudo que agrada na questão de saúde, ministério, os tópicos que a irmã colocou. Não seguir sua própria vontade, mas fazer a vontade de Deus. E aí a pergunta é, e a maioria das vezes não consegue. Isso vai desanimando, cansando e por fim desistem. Qual conselho, sugestão, até indicação que vocês têm a essas pessoas? Então, se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Eu vou dar meu comentário acerca disso. Meu querido irmão, eu não sei se o senhor se refere a si mesmo ou se refere a outrem, mas de qualquer forma vai servir para qualquer um dos dois. Esse que eu lhe digo. Primeiro, amar primeiro a Jesus. Primeiro, Jesus precisa realmente ser agradável. Primeiro, a companhia de Jesus precisa ser agradável. Jesus é a primeira pessoa. Nós amamos por estar perto dele. Nunca vai funcionar se for o inverso. Se primeiro começar com o que não fazer, o que fazer, não vai dar certo. Porque o versículo diz, se me amares, guardarei os meus mandamentos. A primeira condição é amar. Então, a primeira coisa na verdade, a coisa mais importante que qualquer uma dessas pessoas que você está mencionando precisa fazer é, primeiro, ter um relacionamento vivo com Jesus, buscá-lo sem estar pensando constantemente, eu vou fazer isso, eu preciso fazer aquilo, mas buscar, só porque Jesus é bom, porque Jesus é amor, porque Jesus é nosso Senhor. Depois disso, aí vem a questão dos mandamentos, e aí, naturalmente, nós teremos a vontade de seguir aquela pessoa que a gente ama, que a gente tanto admira. Completando o que o Tiago está falando, tem um texto bíblico que fala que ele cresça e eu diminua. Uhum. Então, enquanto a gente não diminuir, o nosso eu, ele está em primeiro lugar. Então, toda dificuldade do mundo, ela realmente vai acontecer, porque o nosso eu está maior do que o de Cristo. Mas quando eu diminuir e ele aumentar, faremos isso sem nenhuma dificuldade. Teremos dificuldades, mas passaremos essa mudança sem sentir tanta dor. Porque estamos fazendo por amor. É sacrifício, é batalha, mas nós temos algo maior do que nós. Eu acho que essa é uma dica importante. E aí, finalizando nosso comentário daqui, irmão, se no final das contas, não sei se, como eu disse, se o senhor está falando disso ou de outro, no final das contas, se a outra pessoa cair, levante de novo.
Jesus oferece o perdão. Diz, filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis. Mas se pecares, eis que tenho advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu vou fazer mais um pequenino acrescento em relação ao amor, porque se trata do amor, normalmente aquilo que tem acontecido é que Satanás nos tem levado a crer que o amor é um sentimento. E por uma questão de sentimento, nós precisamos primeiro sentir que amamos a Deus. E aquilo que a palavra nos vem trazendo é que amor é uma escolha. E nós vemos isso assim que o ser humano pecou nesta terra. Cristo entrou ao Pai 3 vezes para que o Pai se decidisse a amar o ser humano como raça caída. Então, não por sentimento, mas por escolha, amamos a Deus e por escolha demonstramos o nosso amor através da obediência. Eu acho que é uma pergunta muito interessante, não é? Mas que foi muito bem respondida pelos nossos irmãos. Eu só queria acrescentar que quando o Paulo está a falar da nossa vida, da nossa experiência, da nossa carreira espiritual, ele compara com os atletas, não é? E ele diz que ele diz que ele, como é que ele diz? Ele submete agora falhou uma palavra, não é? Subjuga, não é? Ou seja, ele está aqui a mostrar que isto é um combate que nós vamos ter. E isso não é fácil. E às vezes nós podemos ceder, podemos falhar, não é? E a importância é de fazer o quê? Quando aqueles atletas estavam numa corrida, eles desistiam? Não, eles continuavam a correr até que houvesse um vencedor ou até chegarem à meta, não é verdade? E é a mesma coisa que nós temos que nos lembrar. Estamos numa corrida, não é? Só porque tem um outro que está à minha frente, eu não vou desistir, não vou ganhar, já não vou ganhar, vou desistir. Não, nós continuamos a correr até ao fim. E é interessante que ele diz, todos nós podemos levar o prémio, não é? Por isso, o objetivo é que nós não desistirmos. Se nós não desistirmos, Deus também não vai desistir de nós. Essa é a nossa certeza. Deus nunca vai desistir de nós. Por isso, cada vez que eu errar, eu vou voltar outra vez a Deus. Deus diz que Ele está sempre de braços abertos. Todo aquele que vier a mim, de forma nenhuma o lançarei fora. Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe aquilo que nós somos. Deus sabe a luta que nós temos. E Ele está sempre do nosso lado para nos ajudar e nos capacitar. Então, quando nós errarmos, quando nós não atingimos a meta num dia, Deus nos dá o dia seguinte para chegarmos lá. E é isso que temos de continuar, irmão. 7 vezes cai o justo, 7 vezes se levanta, mas é o justo. Mas é o justo. Quem é o justo? É aquele que confia nos méritos de Jesus, não é? E ao fazer essa pergunta, eu lembrei-me da história de Davi, muito brevemente, quando no início Davi começa a fugir de Saul, quantas coisas ele não faz? Ele vai ter com os sacerdotes e mente, não é? E depois o que acontece? Todos aqueles sacerdotes morrem porque ele mentiu. E eles lembram-se dessa história, não é? Tinha ali um homem que foi dizer a Saul que o sacerdote deu os pães a Davi, que deu a espada de Golias, e Saul mandou matá-los a todos. Foi consequência daquilo que Davi fez, porque ele mentiu, o sacerdote fez na sua inocência. Vemos que ele fez-se passar por louco, vemos várias situações, ele a tentar proteger a sua vida. Ele esqueceu-se que Deus disse que ele ia ser rei. E se ele ia ser rei, Deus poderia protegê-lo, não é? E no final nós vemos que quando os reis perguntam, olha, vens à batalha connosco, ele aí já não conseguiu mentir. Mas ele deu uma resposta assim em aberto. E então os próprios reis disseram, não, tu não vens connosco. Lembram-se dessa história? Então nessa história, vendo os diferentes episódios da vida de Davi, vemos ele a tentar fazer as coisas da sua própria maneira. E quando ele deixou que Deus fizesse, Deus agiu. Esta é a nossa luta. Nós queremos fazer certas coisas da nossa maneira, mas é quanto mais nós dependermos de Deus, quanto mais nós tivermos esta comunhão, faz diferença. O tempo que nós passamos com Deus, quantas vezes nós nos ajoelhamos durante o dia para orar, mantermos o nosso pensamento, não é? Limparmos a nossa mente. A primeira vitória que nós temos que ter é o nosso pensamento, irmão. O nosso pensamento. Não é por força nem por poder, é pelo Espírito. Quanto mais eu
estiver apto a ouvir a voz e seguir o Espírito, melhor eu vou conseguir ouvir a voz de Deus. E não vou desistir. Então, será que eu preciso de exatidão ou de precisão? Lembra-se que era exatidão? Alvo, não é? Acertar no alvo. Precisão é que fosse sempre ali, não é? Acho que o irmão estava a dizer que nós não temos exatidão. Olha, hoje fazemos bem, amanhã fazemos mal. O que é que nós precisamos? Para que nós possamos estar dentro do alvo, nós precisamos de compreender o que é o assim diz o Senhor. Para que nós possamos fazer aquilo que diz o Senhor e não sairmos desse alvo, precisamos do Espírito Santo. Este é o objetivo de Deus para nós. Portanto, não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda. É a promessa de Deus. De qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguir os outros deuses e prestar-lhes culto. Estão a ver? Este é o alvo que Deus tem para mim. E Ele diz que não é por força nem pelo poder, é pelo seu Espírito. Aquele que criou o homem proveu todas as coisas necessárias para o seu desenvolvimento no corpo, no espírito e na alma. Daí, o êxito real na educação depende da fidelidade com que os homens executam o plano do Criador. Para sermos fiéis, nós temos que saber o que é que o Senhor espera de nós. Não há outra maneira. Estão a ver? E quando nós falamos de educação, nós temos a tendência a pensar nas crianças. Mas, na verdade, tudo aquilo que nós fazemos ao procurar saber a vontade de Deus é uma educação. A verdadeira educação, não é? É o sermos restaurados àquilo que era o homem no início. Ter um caráter semelhante ao de Jesus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Juízes 1, 24 e 25. Havia aqueles textos no livro de Juízes, cada um fazia, não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem lhe parecia. Mas no mesmo livro de Juízes diz aqui que há um que é poderoso para nos guardar de tropeçar, que é um que é capaz de nos apresentar irrepreensíveis. Estão a ver? E esse é o nosso Deus. Que nós possamos louvá-lo, que nós possamos glorificá-lo e que nós possamos buscar, não fazer aquilo que é certo aos nossos olhos, mas sim aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Amém.